Queridos, como hoje é o Dia Internacional da Mulher, esse vai ser o assunto. Os homens vão cansar de ouvir falar sobre isso. Mas eu não serei cansativa, eu prometo. E eu quero ser totalmente justa, coerente com a minha palavra, nada tendenciosa, eu prometo a você. Não vou defender nenhum nem outro sexo. Amém, irmão? Olha lá, gostou? É verdade. Queridos, gostou, né, irmão? Mas eu não vou mesmo. O tema da minha palavra será o amor como a motivação de luta e força. O amor como a nossa motivação de luta e força. Eu quero orar pedindo que o Senhor fale com você agora rapidamente. Pai Santo, eu sei que nos trouxe aqui com esse propósito, Deus, de falar conosco. Algo que tu já estás fazendo desde que abrimos este culto, essa cerimônia. Continua, Deus. Usa a minha vida, Pai. Eu só tenho coragem de estar aqui, porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo a dizer através de mim. Eu jamais pegaria nesse microfone, Deus, se eu não cresce, Pai, que é o Senhor quem trouxe cada um de nós aqui hoje. O Senhor preparou esse dia na eternidade, sabendo que estaríamos reunidos aqui hoje, Deus, para ouvir a Tua voz, a Tua instrução, Pai. Seja assim nesse instante, Deus. Fala conosco, Pai. Fala conosco, porque só a Tua voz, Deus, pode calar todas as outras, nos dar direção, acolhimento, pastoreamento, força. Seja assim, ó Deus, para a glória do Teu nome, seja assim, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, então o Dia Internacional da Mulher, queridos, não deve ser apenas um dia de homenagens e flores, embora a gente gosta de ganhar flores. Pode dar, pode homenagear a esposa, a filha, a mamãe. Você pode fazer isso, a gente gosta. Mas a gente não quer somente isso. A gente quer que o Dia Internacional da Mulher seja marcado por sérias reflexões. Por que ele existe? Porque se você parar para pensar, por que não tem o Dia Internacional do Homem? Isso é machista, irmã. Eu vou orar por você ao final do culto, irmã. Olha isso. Isso, irmão, seja honesto, eu gosto muito. Tá vendo como é que eles pensam? Meninas, mulheres. O Dia Internacional da Mulher, é verdade, você deve pensar nisso. Por que ele foi necessário? Diferentemente de outras datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados. Essas datas foram criadas pelo comércio. Nada contra, inclusive, pode dar presente, não tenho problema nenhum com isso. Já que fizeram um dia para a gente ganhar presente, tudo bem, né? Mas o Dia Internacional da Mulher, ele foi forjado, ele foi construído, conquistado diante de muito sofrimento, muito enfrentamento, muita luta, de fato, para que as mulheres tivessem mais igualdade e respeito. Então, ele é um dia diferente, sim. E a gente deve pensar sobre isso com um pouco de seriedade. Para você entender qualquer assunto na sua vida, você deve ir à origem dele. Por que isso começou? Como isso começou? Qual era a razão disso começar? Então, a gente vai na origem da mulher e do homem. Quando Deus criou homem e mulher, nós lemos em Gênesis 1, 27, algo interessantíssimo. Se você quiser abrir, pode abrir. Gênesis 1, 27. Esse não é o texto em que vamos pregar, mas só para a gente entender algo da origem. É para você saber onde está, e se quiser grifar, grife. Gênesis 1, 27. Criou, pois, Deus o homem. À sua imagem, homem e mulher os criou. Detalhe, tá igual? Hoje muitas traduções, sim. É importante dizer que tanto homem quanto mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E olha que interessante o que vem a seguir. E Deus abençoou a ambos. E Deus os abençoou. Não tem bênção maior ou menor. E disse
A ambos, sede fecundos, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Sujeitai ambos a terra e não um ao outro. Essa ordem de Deus foi dada antes da queda. Isso é tão importante. Deus formou e tratou homem e mulher com igualdade. Não existe mais dignidade em um ou outro. Não existe mais honra em um ou outro. Igualdade. Tamanha era a paridade com que Deus tratava homem e mulher, que disse que os dois se uniriam e tornariam-se uma só carne. A unidade só pode haver em corpos semelhantes. Não dá para você juntar, por exemplo, água e óleo. Não são semelhantes. Você entende o que eu quero dizer? Deus tratou homem e mulher com total igualdade. Existem diferenças nas características pelas funções que desempenhariam, mas não na sua dignidade. E muito menos nas responsabilidades. Eram as mesmas responsabilidades para ambos. Agora aconteceu algo terrível. O pecado. Guarda isso. Deus criou homem e mulher em igualdade. Quando o pecado entra, e pecado aqui significa a intenção de viver sem Deus. Pecado significa, não é só desobedecer, porque a gente desobedece todo dia, o dia inteiro, não é? Todos nós. É a intenção do coração, de ser independente do que Deus pensa. Esse foi todo o problema. Quando o pecado entra, houve uma separação. A Bíblia usa muito essa palavra, a Bíblia usa a palavra morte, mas a morte significa a separação entre. No momento em que o homem comete algo que ele sabe que Deus não participa, inclusive desaprova, o homem sofre uma ruptura entre ele e Deus, ele e ele mesmo, porque ele agora está em conflito consigo, ele e a pessoa ao seu lado, no caso sua esposa, ele e o ambiente, a natureza, que ele deveria sujeitar e não mais faria isso. O pecado corrompe as relações, corrompe o coração, deturpa. E olha, isso é tão facilmente notado na frase de Adão, quando Deus pergunta para ele, o que você fez? Imediatamente o que Adão diz? Tentando provar-se superior. Isso foi tão... Insegurança. Eu vou usar essa palavra porque eu sou uma pessoa amena. O homem tem, por vezes, tamanha insegurança de ser dominado pela mulher, que Adão disse assim, Deus, não fui eu, foi ela. Olha que homem danado, gente. Mas os dois não consentiram em fazer isso? Ela não obrigou, ele não falou, abre a boca que eu vou colocar. Não, ela não obrigou. Mas ele não assumiu a parte dele. Ela obriga de outro jeito, né? Mas não é para ceder não, viu, irmão? Adão deveria ter dito, Eva, não foi o que Deus falou que não era para a gente fazer isso? Ele podia ter sido mais firme, mas ele não assumiu sua parte. E o pior é que a partir daí, há um desejo de se sobressair sobre a mulher, de sujeitar a mulher. E isso tem sido assim, irmãos. Me perdoe dizer isso, homens da plateia. É muito cruel ter que dizer isso. Isso tem sido assim desde então. Inclusive é por isso que nós sabemos que quando Jesus inicia seu ministério, a irmã comentou isso aqui com muita propriedade. Jesus inclui as mulheres no seu ministério. Jesus é o primeiro que resgata seu valor, sua dignidade e sua igualdade. Não poderiam ter a mesma função, porque na lei judaica, na religião da época de Jesus, que era o judaísmo, a mulher sequer podia ir ao templo, ela sequer poderia aprender a lei. Ela só tinha que fazer o trabalho e calada. E ela era de fato subjugada. Quando lemos textos, por exemplo, da mulher que teve que lutar para aproximar-se de Jesus, que recebeu a cura de 12 anos de hemorragia, a gente não tem ideia do que ela teve que decidir e fazer para aproximar-se de Jesus, porque ela estava com hemorragia e ela era considerada imunda e suja. O Senhor Jesus acolheu as mulheres, tentando dizer que elas têm dignidade, tanto quanto o homem diante dele. Ele é Deus. Graças a Deus por isso. Olha, minhas irmãs e meus irmãos, mas isso não é uma crítica, isso é constatação de fatos.
De tal forma o homem foi impondo-se sobre a mulher que, após a morte de Jesus, os discípulos seguem com o seu ministério, com a igreja, mas você não vê os relatos do que as mulheres fizeram com tamanha abundância que há do que os homens fizeram. Por exemplo, os pais da igreja, que vem logo no século 2, 3, a seguir dos discípulos, existem vasta literatura sobre os pais da igreja, e graças a Deus que existe. Mas as mães da igreja têm, assim, um capítulo. De vez em quando tem um capítulo, depende do autor que está escrevendo. Mas elas é que influenciavam, elas é que ensinavam ali no bercinho, nos primeiros anos de vida, o temor. Elas influenciaram grandes pais da igreja. Tem sido assim. Existem histórias, irmãos, que eu não tenho coragem de contar, não tenho tempo para contar, de mulheres que vendiam tudo o que tinham para seguir a Jesus. E isso não está escrito. Existem histórias de mulheres que são chamadas mães da igreja, que sofreram as mesmas perseguições que os homens. Uma delas, Dona Felicidade, se eu não me engano é este nome, era uma mulher rica, poderosa, que foi jogada na arena para ser morta, porque assumiu o cristianismo, ela e sua serva. Então vinham os animais e davam com toda a força contra ela. Ela estava grávida, inclusive. E ela foi atirada ao chão, desarrumou o cabelo. Então ela levantou-se, arrumou o cabelo, se ajeitou e a sua serva dizia: por que você está se arrumando? Porque o meu Senhor merece que eu chegue lá arrumada. As mulheres sofreram tanto quanto os homens, mas não existe literatura sobre isso. Então, há sim uma diferença de tratamento. Por isso, o Dia Internacional das Mulheres é importante. Vocês sabem que a primeira igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, todos éramos uma igreja cristã somente. Ela não reconhecia mulheres no apostolado, mulheres liderando, mas as freiras trabalhavam bastante nos bastidores, mas não podiam ser reconhecidas. No contexto trabalhista, o Dia Internacional da Mulher foi marcado, você sabe um pouco da história rapidamente aqui, a Revolução Industrial, que aconteceu mais ou menos em 1740, tirou as pessoas do campo e levou-as para as cidades. Houve um êxodo rural tremendo. A Revolução Industrial trouxe máquinas e tudo agora ela era feito com máquinas, e as mulheres entraram nesse mercado de trabalho. Porque o serviço doméstico elas sempre fizeram, desde que o mundo é mundo. Não tem novidade dizer isso, né? Mas quando elas entram no mercado de trabalho, elas trabalhavam mais, quase o dobro, com salários inferiores. Então, desde a Revolução Industrial, já é uma luta da mulher. Essa luta tomou corpo muito mais para frente. Mais ou menos em 1909, houve uma grande passeata em Nova York, onde 15 mil mulheres marchavam por melhores condições de trabalho, porque elas trabalhavam, olha isso, eu fiquei fazendo a conta porque eu não acreditei, 16 horas diárias, 6 dias por semana. Isso significa 96 horas semanais. Eu falei, será que isso está certo? Eu sou ruim de matemática, eu falei, não pode estar certo isso. 96 horas semanais. Eu falei, pera, não pode ser. Isso a gente trabalha no mês. E elas ganhavam metade do que os homens. Pois é. Isso está registrado na literatura. Em 1910, na Alemanha, houve uma proposta para que houvesse um encontro anual de sindicalistas, socialistas. E foi aí que foi dito o primeiro Dia Internacional da Mulher, em 1911. Mas só ali, era local. Isso não era reconhecido internacionalmente. No Brasil, em 1911, houve um incêndio numa fábrica têxtil, 125 mulheres morreram, porque elas não tinham condições de trabalho, e ninguém se deu ao trabalho de tirá-las dali. Em 1917, houve um marco histórico, e esse sim traz corpo ao movimento, quando as mulheres saem à rua pelo fim da Primeira Guerra Mundial, em 1917, e pedindo o fim da fome, e pedindo que não enviassem seus filhos para esse genocídio, nem sei qual a palavra que se usa. Quem diria que um proletariado feminino sem voz tivesse sido o estopim para a Revolução Russa? E após a Revolução de Bolchevique, em 1918,
começou a haver uma notoriedade maior para isso, mas era chamada assim, o Dia da Mulher Heróica e Trabalhadora. Isso foi em 1918, certo? Somente em 1975 é que a ONU, de fato, instituiu o Dia Internacional da Mulher. 1975. Elas vinham pedindo melhores condições de trabalho desde a Revolução Industrial em 1745. Demorou só um pouquinho, né? Mas chegou. Essa é uma maneira de lutar. Mas isso é só para a gente saber como é que o Dia Internacional da Mulher começou. Não é a única. Nós sabemos que em todas as sociedades organizadas existem minorias. O que são minorias? Mulheres são minorias. Pessoas da pele escura são minoria. Índios foram minorias e ainda são minoria. Existem várias, né? Eu já fui, sem nenhuma revolta no coração, mas eu já fui alvo de preconceito e de menores, como eu posso dizer, de um tratamento não tão igual. Por eu ser mulher, por eu ser morena, quando eu era atleta e eu jogava na Hebraica, eu não podia ter algumas posições e o meu rendimento, a gente era pago como atleta, era menor do que as judias. Por quê? Por causa da cor da pele, porque eu não era judia. Eu imagino que muitos de nós já sofremos algum tipo de tratamento desigual em função de sermos minorias. E esse assunto, ele está muito próximo de nós. Eu sou filha de uma mulher incrível que era minoria. Minha mãe, vou ter que ilustrar com alguém, então vai ser com ela, porque ela eu posso contar. Ela era negra, ela era mulher e ela era muito humilde. Ela nasceu em 1927, imagine, ela é da década de 20. Quando nascida, muito pobre, quem a criou foi o colégio de freiras, porque minha avó não tinha como criá-la. E isso era muito comum na época. Então, ela passou os 9 anos primeiros de vida num colégio de freira. E as freiras eram branquinhas e eram muito más com ela. Ela já sofreu por estar naquele lugar. Então, ela era acordada de madrugada, ia para o chuveiro gelado. Ela tinha que ajoelhar no milho a noite inteira. Ela fazia serviços pesados e ela apanhava bastante das freiras. As freiras não eram uma boa imagem para ela. Finalmente, ela implorou e o seu pai a tirou desse colégio de freira, que era em Franca, e a trouxe para São Paulo. Sua primeira noite em São Paulo, ela era no interior, era calor, né? Veio de vestidinho de manga e era inverno. E ela dormiu debaixo de um viaduto e passou bastante frio. E sofreu muito preconceito na cidade de São Paulo na década de 30. Até que o pai dela conseguiu uma casa de família onde ela tornou-se uma espécie de ama. Não era ainda uma empregada doméstica, mas já ajudava. Todo o salário dela ia para o pai dela. Outra pessoa que estava cometendo um abuso, porque ela não podia começar a juntar alguma coisa para si mesma para melhorar de vida. Ela teve o seu primeiro marido de uma família espanhola. Minha mãe conta que essa família espanhola, eram todas clarinhas de pele, olhavam para ela e falavam, o que essa negra está fazendo aqui? E eles batiam nela. A família do primeiro marido batia na minha mãe por ser mulher, negra e pobre. E a gente passa por isso. Só que um dia, ela estava lendo um exemplar que os Gedeões da Fé, não sei se vocês conhecem, colocavam isso em hotéis. Isso foi um grande ministério, nem sei se ainda existe. Mas eles jogavam assim nas portas das casas. Ela, nessa época, morava ali nas Perdizes. E eles jogaram um exemplar do Novo Testamento. Ela fora criada em colégio de freira, mas as freiras não deram um bom testemunho. Então, ela não sabia se ela era cristã ou não. Ela estava decidindo isso. Até que ela leu Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 44. Esse é o tema, inclusive, da nossa palavra, se o irmão quiser depois colocar lá. E nós vamos ler mais para frente, mas diz assim, ame o seu inimigo e ore pelo seu perseguidor. Ela disse que aquele texto não era como o discurso das freiras e nem como a atitude das freiras. E aquilo fez ela ter um encontro com o Senhor, sozinha, no quarto. E ela passou a entender uma nova forma de lutar. De joelhos, orando. Assim ela recebia coragem, força e fé.
O primeiro marido dela faleceu, esperando o ônibus na rua. Caiu um andaime na cabeça dele. Não sei de nada, mas ela livrou-se dessa família que a judiava bastante. Então ela foi num bairro mais afastado, foi morar na freguesia do Ó, conheceu meu pai, tornaram-se pastores e o restante da história está aqui. Nunca minha mãe retribuiu o mal com o mal. Embora tenha sofrido muito, o exemplo que eu tenho dela era de uma igreja 24 horas aberta, porque ela passou fome, ela passou frio, e se alguém precisasse de ajuda, a igreja estava ali para oferecer. Ela sempre colocou igrejas, chegaram a ter 70 igrejas na cidade de São Paulo, é muita igreja, principalmente no centro de São Paulo, porque as pessoas mais pobres iam para o centro de São Paulo. Então ela oferecia comida, oferecia roupa, banho, a qualquer momento que chegasse lá. Nós estávamos no carro passando na cidade de São Paulo. Se ela visse um morador de rua, ela punha dentro do carro, levava para casa, a gente dava banho, a gente dava comida, e depois ela perguntava o que ele quer fazer, mas ela nunca retribuiu o mal com o mal, mas com o bem. No meio disso tudo, criou 6 filhos e era a pessoa mais carinhosa do mundo. Ela faleceu em 2018 já. Mas é um grande exemplo de como se deve lutar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse é o texto. Mateus nos ensina algo incrível. Agora, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 17. 4:17. A forma de eu e você lutarmos por igualdade e respeito está aqui. Na verdade, vamos falar sobre o capítulo 5, mas ele tem o seu contexto iniciado no capítulo 4:17. Jesus diz o seguinte, está falando sobre o início do ministério de Jesus. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vocês já ouviram essa palavra, não é? A irmãzinha veio falar sobre confissão e isso foi muito legal. As palavras têm sentido e nós devemos entendê-las. Para nós, arrepender-se é assim, eu fiz algo errado e eu preciso não fazer mais. No contexto da época em que isso foi escrito, você sabe que isso foi escrito lá no século I, por uma mentalidade helenista, grega, totalmente diferente da nossa. É importante a gente ter uma ideia do que Jesus estava dizendo, que é diferente do que a gente imagina. Nada no grego é fácil, irmão, ele que o diga. Mas a ideia é assim, filosofar. A ideia é que o grego, de fato, ele alcança conceitos que nossa mentalidade ocidental do século XXI nem imagina. Então, o que eu quero te dizer é que essa palavra arrepender-se para Jesus, quando ele diz essa palavra, é alguma coisa que a gente nem imagina. A palavra arrepender-se, no grego, é metanoia. Metanoia. Meta quer dizer em português, meta, um alvo. Noia é mente. Até que a gente fala, essa pessoa é meio noia, né? Quer dizer que ela tem uma mente meio... não fale mais isso. Meio desequilibrada. Quando a pessoa fuma um negócio, fala, esse cara está meio noia. Quer dizer que a mente dele ficou fora do ar. Mas a palavra metanoia quer dizer uma mente que tem uma meta. Correto? Fique comigo, porque isso não é fácil de explicar. Quando Jesus está dizendo, arrependam-se, ele está dizendo, vocês devem começar a ter uma mente com um novo alvo. Isso é muito mais profundo do que arrepender-se. Não é pedir desculpa de um erro. É pensar diferente sobre tudo. Como viver agora. Portanto, a palavra arrependimento, metanoia, significa uma mente que vai caminhar para outro alvo. Qual é o alvo? É o que ele começou a dizer. É o que vem a seguir no Sermão do Monte, que todos vocês conhecem o Sermão do Monte. Entendeu a ideia do metanoia? Isso ficou fácil? Então, Jesus passou a ensinar as multidões. Se você ler os versículos 23 a 25, diz assim,
Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, então ele ia até os judeus, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, até além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Quando Jesus olha todo esse monte de gente sofrido, em busca de um alento, porque o texto diz que eles estavam doentes, e a sua fama correu, ele tinha um discurso diferente. Ele olha para essa multidão e ele diz assim: vocês, multidão de gente que se sente minoria, que se sente oprimido, porque não estão aqui os líderes da época, os fariseus, escribas, os donos da sinagoga, a igreja da época, não era igreja, a sinagoga. Eles não estão aqui. Quem está aqui é a multidão de gente humilde, oprimida, sofrida. Jesus olha para essa multidão, preste atenção no que ele vai dizer. Vocês podem ser felizes. Mais do que isso, ele vai dizer, bem-aventurados ou felizes, é a palavra makarios no grego. De novo, uma palavrinha para a gente entender. Jesus está dizendo que felicidade só tem quem está em paz com Deus. Isso é felicidade no contexto da cultura de Jesus. Então é mais do que a gente dizer assim, eu mereço ser feliz, então eu vou fazer uma plástica. Sabe quando a mulher quer gastar um dinheiro e fala, eu mereço ser feliz e, sei lá, faz um cruzeiro? Eu sei lá o que algumas mulheres querem. Nada de errado com essas coisas, mas elas não te trarão felicidade. A gente precisa saber disso. Felicidade é um conceito maior, é estar em paz com Deus. E isto só tem aquele que retorna à unidade que foi quebrada no Éden. Lembra que eu disse que pecado significa morte, separação? Vida, então, significa unidade, aproximação. Jesus está falando de se reaproximar de Deus. E aquela multidão podia fazer isso. Como? Quem são as pessoas que são felizes? Então ele começa a dizer, feliz mesmo é o humilde. Não é o chefe da sinagoga. Jesus está dizendo para eles, vocês podem ser felizes se vocês se aproximarem de Deus espiritualmente pobres, sabendo que vocês não têm nada que não venha de Deus, como a irmã leu aqui em Crônicas. Tudo vem de ti, Deus. Felicidade, irmão, é você não se apegar a nada que você tem, porque nada é teu. Minha mãe tinha tanta roupa, tudo ganhado, ela nunca comprou. Nunca minha mãe entrou numa loja para comprar uma roupa para ela. Nunca eu vi isso, nunca. Você pode imaginar? Quando éramos pequenos, nós também só usávamos roupas que eram doadas. Tinha cada casaco enorme que vinha das Europa. Era chique, tudo doação para o bazar da igreja. Minha mãe não se apegava a nada, até porque ela sabia que ela não tinha nada. É um exemplo. Nada que você tem hoje, a sua casa, o seu carro, o que você tem, não é a fonte da sua felicidade e não é seu. Nós vimos as chuvas, a Gi comentou agora, castigando tantas pessoas humildes que perderam tudo. Num sopro nós podemos perder tudo, não é? Quando minha mamãe faleceu, ficou tudo lá na casa dela. É tão incrível passar por isso. Eu nunca tinha perdido ninguém até minha mãe falecer. Cadê? Tudo que foi construído fica aqui. Fica aqui, você não leva, não é? Ser feliz, irmão, é ser espiritualmente pobre. Isso é humildade, é ser quem você é, quem Deus te fez diante dele e dos outros. Jesus continua falando, felizes são os que choram. Mas como assim? A gente chora quando a gente está triste. Chora pelo seu pecado. Chorar o tempo de separação de Deus e reconciliar-se com ele. É sobre isso que Jesus está falando. Felizes são os mansos, aqueles que cedem à vontade de Deus. Os que têm fome e sede de justiça significa a justiça que vem de Deus. Ser justificado é o que inicia logo após a sua justificação, é o processo de santificação.
Fome e sede de justiça é esperar que Deus faça a justiça. É a justiça dele. Felizes os que têm misericórdia. Gosto muito disso. Felizes os limpos de coração. Limpo de coração significa não ter dois senhores. Não ter um coração dividido entre agradar o dinheiro ou a Deus. As riquezas ou a Deus. A isso ou aquilo. Um coração limpo, decidido. Ele é tão feliz, não é? Jesus chega a dizer, felizes quando vocês forem perseguidos, quando vos injuriarem. E quando eles desejarem mal, vocês são felizes. Olha o que ele diz, regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Você consegue desejar essa felicidade? A Bíblia diz que a leve e momentânea tribulação que passamos aqui não dá para ser comparada com o eterno peso de glória que teremos no céu. É tão transbordante o que nós vamos experimentar se entendermos o que é ser feliz e buscarmos essa felicidade. Jesus continua, porque esse discurso estava muito novo. Mesmo assim ele disse, olha o que eu vou dizer para vocês. Multidões de pessoas oprimidas, vocês se tornarão a luz do mundo. Isso é receber uma nova missão. Isso é receber a alegria, motivação. Você tem que levantar de manhã e entender isso. Você é a luz do mundo. Às vezes a gente está correndo para ser igual ao outro. Eu sou a luz do mundo. Jesus disse isso. Eu dou sabor à terra. Eu dou sabor às relações. Nós somos o sal da terra. Por quê? Para que as pessoas vejam as nossas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Não é porque eu sou o máximo, é porque Ele é em mim. Ele é o máximo. Ele deu uma missão para aquela multidão. E elas entenderam, as multidões entenderam, muitos, né? Não sei se todos, claro que não. Jesus disse, porque o discurso era tão diferente, olha, eu não estou desfazendo a lei dos judeus, eu estou completando, eu estou transbordando. Na verdade, eu estou indo no coração. A lei só existe para dizer, você não consegue cumpri-la. Não se iluda. Mas você precisa ter a intenção certa no coração. Tanto que ele começa a dizer mais para frente, se a gente continuar essa leitura. A lei diz que você não pode adulterar. Eu, porém, vos digo que você não pode olhar com desejos impuros. Não é a ação, não é o fato. O que Jesus está dizendo é, olha o seu coração, olha a sua motivação, olha a sua intenção. Não precisa praticar. Você adultera se você começa a olhar a outra pessoa e desejar estar com ela em vez de estar com a sua esposa, esposo, com quem Deus te deu. Vou ler porque vai ser mais rápido. A lei diz, não podemos matar. A lei dizia, não matarás. Porém, Jesus ensina que não se deveria sequer chamar o irmão de bobo. Está todo mundo na roça, né? Não precisa matar. Você não pode sequer fazer um elogio não elogiável. Você não pode odiar o seu irmão. Ou seja, qual é a intenção dos nossos atos, não é? Porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa com uma intenção bem errada. Inclusive aqui, no púlpito, cantando para impressionar. Ai, ai, ai. Isso não acontece nessa igreja, de jeito nenhum. Porém, Jesus ensina algo muito diferente. A lei dos judeus dizia, olho por olho, dente por dente. Então, na mesma medida que me ofenderem, eu posso ofender. Posso retribuir na mesma moeda. E Jesus disse, de forma nenhuma. Você deve vencer o mal com o bem. Muito bem, irmão. Portanto, existe uma nova maneira de lutar, praticando a justiça. Olha o que diz os versículos 38 a 40.
Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Esse texto é difícil de entender. Não resista ao perverso, mas qualquer pessoa que te ferir a face direita, dá também. Imagina, isso é possível? Se alguém te ofender de um lado, se alguém te der um bofetão, você vai dizer, pode dar do outro? E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, isso significa quem roubar você. Você vai falar assim para o ladrão, ladrão, não precisa levar só o tênis, pode pegar a camisa também. Ele é ladrão, ele está fazendo algo errado. E Jesus está dizendo, é para dar. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai 2. Quer dizer, a esposa mandou você lavar a louça, limpa o chão também, irmão. Ô, Glória! Corta isso. Pode cortar isso, pode editar. É brincadeira, eu prometo que é brincadeira. É brincadeira, irmão. Primeiro que ela não manda. Segundo que a divisão de tarefas é entre vocês. Cada casa tem a sua logística. Ô, Glória! Meu marido lava a louça, mas não limpa o chão. Por isso que eu falo, amor, custava ter passado um paninho, mas ele nunca passa. Irmãos, a Bíblia diz, dá a quem te pede. Jesus completa, dá a quem te pede. E não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. É uma nova maneira de viver, não é? Pagar o mal com o bem. Para terminar, 43. A lei diz, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aqui inimigo, sabe quem é? Segundo a lei, a religião da época judaica era dividida em partidos. Nada parecido com hoje. Hoje você tem a igreja batista daqui, batista dali, igreja pentecostal daqui, igrejas, são partidos. Então, se a pessoa não fosse do partido dos fariseus, fosse dos saduceus, era inimigo entre os judeus. Ou seja, a pessoa que não é da comunidade Atos era seu inimigo. Na mentalidade dos judeus era assim. Você acha que pode isso? Jesus está dizendo o quê? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, faz vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais nisso? Não fazem os gentios, ou seja, quem não era judeu era gentil, também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Irmão, toda vez que eu tenho a tendência de quase praguejar, de só pensar contra alguém, eu realmente penso nesse texto. Deus faz vir a chuva sobre os maus e os bons. A graça comum dele está sobre todos. Eu devo seguir esse modelo. O que é ser perfeito? É você fazer tudo certo? Claro que não. É a intenção do seu coração de abençoar, de amar. Amar na Bíblia, você deve saber disso. É mais uma palavrinha no grego que vai muito além do que a gente costuma pensar. Quando eu digo eu amo você, significa que eu tenho um afeto por você, um carinho, uma sensação de amizade, de companheirismo. Não é nada disso na Bíblia. Não aqui nesse texto. Nesse texto, quando Jesus está dizendo para amar, significa racionalmente decidir fazer o que está certo. Essa é a ideia. Quando Jesus fala sobre amar o inimigo, não é ter um sentimento de carinho por ele. Não sei, imagine alguém que faz uma maldade com sua filha. Não dá para dizer, ai, eu tenho um carinho por você. Não é isso. Mas você tem que fazer o que está certo. E não planejar vingança. Simplesmente faça o que é certo.
É fácil a gente entender isso? Não, porque a gente normalmente vai usar nossa justiça própria. A gente normalmente vai dizer, mas fizeram isso comigo? Fizeram isso com Jesus. E na cruz, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes. Ele nos deu o exemplo. Os soldados que, castigaram, bateram, sacrificaram. Ele disse, Pai, perdoa-os. Ele acolheu as minorias. A mulher que era cananeia. Ele acolheu o soldado romano, o centurião. Jesus nos deu o exemplo. Como foi que ele lutou contra a opressão que o Império Romano exercia sobre os judeus? Ele instaurou lá um levante, uma revolta, pegou em armas. Não. Ô, glória! Ele nos deu o exemplo para que praticássemos o mesmo. Se nós fomos alcançados pelo amor de Deus, nós temos então uma nova mente. Comecei falando do metanoia, uma nova mente. Qual é? Orar pelo opressor enquanto você cuida daqueles que sofrem debaixo da opressão. A causa da dor é o pecado. A maneira que um cristão tem de lutar é, de fato, vencendo o mal com o bem. Essa igreja faz isso, através do Instituto Atos. Eu adoro esse logo de vocês, Regendo o Futuro. É lindo, muito bonito. Cada um de nós teremos milhões de oportunidades para amar com as atitudes, sem desejar o mal, sem odiar, deixando que Deus seja o juiz, porque só Ele pode ser justo. Amém? Era isso que nós íamos conversar. Eu entendo que as palavras de Jesus, elas são duras, mas é possível porque nós recebemos o amor dele. A nova vida, o coração regenerado que você recebeu é que te capacita a obedecê-lo. Não é um esforço sobre-humano, ao contrário, é uma rendição ao que ele diz. Amém?